Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Meu nome é Ayrton Richard e o tema da aula é Funções da Linguagem, parte 1. Função da linguagem, parte 1. Ao utilizar a linguagem, é possível dar ênfase a diversos elementos que a compõem. Pode-se enfatizar, por exemplo, o próprio emissor da mensagem. Também é possível enfatizar a mensagem em si, entre outras possibilidades. Os diferentes arranjos possíveis, de acordo com a ênfase que se deseja dar, configuram as funções da linguagem. Elementos da comunicação. A comunicação está associada à linguagem e interação de forma que representa a transmissão de mensagens entre um emissor e um receptor. O emissor, chamado também de locutor ou falante. O emissor é aquele que emite a mensagem para um ou mais receptores, por exemplo, uma pessoa, um grupo de indivíduos, uma empresa, dentre outros. Receptor, denominado de interlocutor ou ouvinte, o receptor é quem recebe a mensagem emitida pelo emissor. Mensagem é o objeto utilizado na comunicação, de forma que representa o conteúdo, o conjunto de informações transmitida pelo locutor. Código representa o conjunto de signos que serão utilizados na mensagem. Canal de comunicação corresponde ao local, meio, onde a mensagem será transmitida. Por exemplo, jornal, livro, revista, televisão, telefone, dentre outros. Contexto, também chamado de referente, trata-se da situação comunicativa em que estão inseridos o emissor e receptor. As funções da linguagem foram elaboradas pelo linguista Roman Jakobson, que as dividiu em 6 componentes: emissor, receptor, mensagem, contexto, canal e código. Cada um desses componentes se refere a uma das funções da linguagem, que serão analisadas a seguir. É válido ressaltar que, em um texto, diferentes funções da linguagem podem estar presentes, mas, de acordo com o objetivo da produção, é possível identificar qual das funções é predominante. Primeira função, função emotiva ou expressiva. A função emotiva é aquela que dá ênfase ao emissor, ou seja, o enunciador da mensagem. Esse tipo de texto é subjetivo, baseado em sentimentos ou opiniões próprias de seu emissor. O destaque do enunciador costuma aparecer por meio de uso da primeira pessoa. Além disso, é recorrente o uso de reticências, exclamações e interjeições. Todos esses recursos são utilizados de modo a construir uma mensagem pautada pelos sentimentos do enunciador. Exemplo: eu te amo. Nós pensamos que isso está errado. Função apelativa ou conativa. A função apelativa, também conhecida como conatiza, enfatiza o receptor da mensagem, ou seja, a quem ele se destina. Essa função é marcada de forma geral pelo uso de imperativos e, por isso, aparece muito em propagandas. Um de seus elementos caracterizadores é a presença da segunda pessoa do discurso, tu, você. Exemplo: beba Coca-Cola. A função referencial pode ser encontrada em textos jornalísticos ou de caráter científico, por exemplo. Exemplo: acidente na rodovia deixa 4 feridos. Função fática. O foco na função fática é o canal,
Isso significa que a comunicação é testada nesse tipo de função que busca estabelecer, prolongar ou interromper a comunicação. Essa ocorrência pode ser percebida comumente em diálogos. Exemplo: não há dúvidas, entende? Função metalinguística. A função metalinguística é aquela em que o foco está no código. A metalinguagem pode ser conceituada também como a linguagem que fala de si mesma. Esse recurso pode aparecer nas artes plásticas, uma escultura que retrate o ato de esculpir, ou no cinema, um filme sobre a feitura de um filme, por exemplo. Então, a linguagem é o objeto do próprio texto. Gramáticas e dicionários são compostos, predominante por metalinguagem. Aí nós temos um exemplo retirado do Enem de 2010. A biosfera, que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres vivos, se divide em unidades menores chamadas ecossistemas, que podem ser uma floresta, um deserto e até um lago. Um ecossistema tem múltiplos mecanismos que regulam o número de organismos dentre deles, controlando sua reprodução, crescimento e migração. A questão é: predomina no texto a função da linguagem A. Emotiva, porque o autor expressa seu sentimento em relação à ecologia. B. Fática, porque o texto testa o funcionamento do canal de comunicação. C. Poética, porque o texto chama a atenção para os recursos de linguagem. D. Conativa, porque o texto procura orientar comportamentos do leitor. Ou E. Referencial, porque o texto trata de noções e informações conceituais. Aí nós temos uma função da linguagem referencial, porque o texto trata de noções e informações conceituais. Resposta certa, letra E. Vamos a um exemplo de funções da linguagem do Enem de 2012. Desabafo. Desculpem-me, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Esta é uma típica manhã de segunda-feira. A começar pela luz acesa da sala, que esqueci ontem à noite. 6 recados para serem respondidos na secretária eletrônica. Recados chatos. Contas para pagar que venceram ontem. Estou nervoso. Estou zangado. No texto em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem, com o predomínio, entretanto, de uma sobre as outras. No fragmento da crônica Desabafo, a função da linguagem predominante é a emotiva ou expressiva, pois A. O discurso do enunciador tem como foco o próprio código. B. A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. C. O interlocutor é o foco do enunciador na construção da mensagem. D. O referente é o elemento que se sobressai em detrimento dos demais. E o enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação. Aí, a resposta certa é a alternativa B. A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. Bem, alunos, não há como falar de função da linguagem sem relembrarmos os elementos da comunicação. Então, antes de estudarmos as funções e os tipos de funções, precisamos certificar do nosso conhecimento dos elementos da comunicação para, enfim, aprofundarmos nas funções da linguagem. Não esqueçam de acessar o site Eduque e tenham todos uma boa aula.